Há momentos em que tudo parece pesar mais do que deveria. E não estou falando apenas das responsabilidades do dia a dia, nem das dificuldades que surgem do lado de fora, mas do peso invisível que carregamos dentro. Uma inquietação constante, uma cobrança silenciosa, pensamentos que não param, expectativas que nos esmagam. A mente, quando não é fortalecida, se transforma no maior inimigo da nossa paz. Ela grita enquanto o mundo silencia. Ela repete o que não serve mais. Ela nos prende ao que já deveríamos ter deixado ir. É fácil buscar refúgio nas distrações, nos atalhos, nas promessas rápidas de alívio que nunca sustentam. Difícil mesmo é olhar para dentro, encarar a si mesmo e começar o verdadeiro trabalho, construir uma mente forte. E é sobre isso que este vídeo fala. Sobre a leveza que nasce, não da ausência de problemas, mas da presença de força interior. Sobre como você pode deixar de reagir a tudo e começar a escolher o que realmente importa. Sobre como você pode encontrar paz, mesmo que o mundo lá fora esteja em guerra. Porque a verdadeira paz não depende do mundo, ela depende de você. A filosofia estoica, longe de ser um discurso frio e inalcançável, é um convite diário à coragem, à disciplina e à liberdade. Um lembrete de que tudo aquilo que vale a pena começa dentro de nós. A calma, a clareza, a força, a leveza. Uma mente treinada, centrada e consciente tem o poder de mudar não apenas a sua percepção da realidade, mas a própria realidade. Neste vídeo, você vai encontrar 9 lições estoicas, que não são apenas ideias filosóficas, mas caminhos práticos para fortalecer sua mente e soltar tudo aquilo que está drenando sua energia e seu tempo. São reflexões profundas, mas acessíveis, diretas, mas transformadoras. Então, se essa mensagem já tocou algo em você, já te fez pensar, te convido agora a curtir este vídeo e se inscrever no canal. Aqui, todos os dias, buscamos juntos crescer com propósito, com verdade e com coragem. E mais, deixe aí nos comentários a frase do dia. Eu tenho uma mente forte. Escreva isso com convicção e diga a si mesmo quantas vezes for preciso. Agora sim, respire fundo e venha comigo descobrir o que realmente significa viver com uma mente forte e uma vida leve. 1. Domine a si mesmo. A liberdade está na disciplina. Se tem algo que os antigos mestres estoicos entendiam com clareza, era isso. Não existe liberdade verdadeira sem o domínio de si. E veja, isso pode parecer contraditório à primeira vista. Afinal, quando a gente ouve a palavra liberdade, a imagem que vem à mente costuma ser a de alguém solto, leve, livre de regras, fazendo o que quer, a hora que quer. Mas os estoicos enxergavam por outro ângulo. Para eles, ser livre de verdade não é fazer tudo o que se tem vontade, mas sim não ser escravo das próprias vontades. Sabe aquela sensação de estar preso a impulsos que você mesmo não entende? Aquela raiva que explode antes mesmo de você pensar. Aquele desejo que te arrasta para decisões que depois você lamenta. Aquela preguiça que parece mais forte do que sua razão. Tudo isso mostra que, por dentro, ainda há uma desordem. E enquanto essa desordem interna governa suas escolhas, você não está no controle. Você está sendo controlado. E o nome disso, mesmo que doa reconhecer, é escravidão emocional, escravidão dos impulsos, escravidão da mente. A disciplina, nesse contexto, não é uma punição, não é rigidez vazia, não é repressão. A disciplina é liberdade em construção. É a arte de conduzir a si mesmo por caminhos que, embora às vezes exijam esforço, levam a resultados que geram orgulho. É acordar cedo quando a vontade é de ficar, porque você sabe o que quer construir. É calar quando o impulso quer gritar, porque você valoriza a paz mais do que a razão num conflito. É dizer não quando todos estão dizendo sim, porque você já entendeu que nem tudo que parece prazeroso vale a pena. E dominar a si mesmo começa em pequenos gestos, porque não é nas grandes decisões que a mente se fortalece, é no cotidiano. É naquele momento em que você sente vontade de desistir, mas respira fundo e continua.
É quando você poderia ceder à reclamação, mas escolhe o silêncio. É quando você percebe que algo ou alguém está tirando sua paz e, ao invés de reagir impulsivamente, você se recolhe, observa, pondera e decide com sabedoria. Isso é força. Isso é liberdade. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, dizia que a verdadeira medida de um homem não está em como ele age quando está tudo bem, mas em como ele se comporta diante do caos. E o que ele quer dizer com isso é que o domínio de si não é um luxo reservado para dias calmos, é uma necessidade para os dias turbulentos. Porque é fácil parecer equilibrado quando não há tensão. O verdadeiro teste é manter a mente firme quando tudo ao redor está ruindo, quando as emoções tentam te arrastar para o fundo, quando os problemas batem à porta como tempestades. Aí sim você descobre quem você é. Mas isso não se constrói da noite para o dia. É um treino. Os estoicos chamavam isso de prática filosófica. Eles sabiam que, assim como um corpo forte se forma com repetição, suor e resistência, uma mente forte se constrói com constância. Você precisa se observar, entender seus gatilhos, identificar os momentos em que costuma perder o controle. E mais do que isso, precisa se comprometer a agir diferente, mesmo quando for difícil. E vai ser difícil. Mas é nesse desconforto que a verdadeira transformação acontece. Sêneca, outro grande mestre estoico, escreveu que a disciplina é o que nos liberta da tirania das paixões. E essa frase resume tudo. Enquanto você for dominado por suas emoções mais instintivas, por seus desejos mais imediatos, por suas reações mais impulsivas, você será como uma folha ao vento, sempre sendo levado por algo fora do seu controle. Mas quando você aprende a parar, respirar, pensar e escolher com lucidez, aí tudo muda, porque agora é você quem conduz, não o mundo. E veja bem, isso não significa virar uma pessoa fria ou insensível, pelo contrário, significa sentir com profundidade, mas sem se afogar. Significa desejar, mas não se perder nos desejos. Significa ter emoções, mas não deixar que elas conduzam sua vida. É viver com intensidade, mas com clareza. Porque uma mente forte não é uma mente que reprime, é uma mente que compreende, que acolhe, mas que decide com consciência. Muita gente confunde liberdade com ausência de limites. Mas a ausência de limites é o que leva à confusão, ao excesso, ao desequilíbrio. E tudo isso pesa, tudo isso cansa, tudo isso rouba a leveza que você tanto procura. Quando você impõe limites saudáveis a si mesmo, quando você constrói uma rotina com sentido, quando você diz não para o que te distrai e sim para o que te fortalece, você está cultivando a liberdade que mais importa, a liberdade de viver uma vida coerente com quem você quer ser. E essa coerência não vem de fora. Não adianta esperar que o mundo te dê paz, se você ainda não aprendeu a cultivá-la dentro de você. Não adianta culpar os outros pelo seu desequilíbrio, se você ainda não assumiu o comando da própria mente. O estoicismo nos convida a essa virada de chave. Ele nos mostra que a verdadeira paz começa com a disciplina de não se perder em si mesmo, que a verdadeira leveza nasce do esforço de colocar ordem no caos interior, que o verdadeiro poder está em olhar para dentro e assumir a responsabilidade pela forma como você reage, escolhe e vive. E talvez você pense, mas isso é difícil. Sim, é difícil, mas possível. E mais do que possível, necessário. Porque a dor de se perder de si mesmo é sempre maior do que o esforço de se reencontrar. E quando você começa a viver com mais disciplina, com mais propósito, com mais consciência, você percebe uma mudança silenciosa, mas profunda. Os pensamentos ficam mais claros, as emoções ficam mais equilibradas, os relacionamentos se tornam mais saudáveis e a vida fica mais leve. A mente forte não é aquela que não sente, mas aquela que sente tudo e mesmo assim escolhe o melhor caminho. E esse caminho, muitas vezes, exige silêncio, paciência, firmeza. Exige que você diga não para prazeres imediatos, para respostas rápidas,
para distrações constantes. Exige que você resista à tentação de fugir de si mesmo e, ao invés disso, olhe para dentro com honestidade e coragem. Porque só quem se encara com verdade pode construir uma mente verdadeiramente forte. Então, se hoje você sente que está vivendo uma vida pesada, cansada, turbulenta, talvez a chave não esteja em mudar tudo ao seu redor. Talvez o que precisa mudar primeiro é a sua relação consigo mesmo, a forma como você lida com suas vontades, com suas fraquezas, com seus impulsos. Porque é no domínio de si que começa toda a libertação. E é nessa libertação interior que nasce a leveza que você tanto busca. A mente forte é o solo fértil da paz, e a disciplina é a semente. Cultive-a todos os dias, mesmo nos dias em que parecer difícil, mesmo nos dias em que parecer inútil, porque cada pequeno gesto de autocontrole, cada escolha consciente, cada renúncia ao que te sabota, é um passo a mais rumo a uma vida mais leve, mais serena e mais verdadeira. 2. Solte o que você não controla. A leveza começa no desapego. Se tem uma coisa que pesa na nossa mente e no nosso coração, é carregar o que está fora das nossas mãos. A angústia de tentar resolver o que não depende de nós, o desespero de querer mudar o outro, a ansiedade de controlar o futuro, o ressentimento por algo que já passou, tudo isso vai se acumulando como pedras no bolso de alguém que tenta nadar em águas profundas. E por mais que a gente se esforce, enquanto continuar segurando o que não é nosso para segurar, a vida não flui, a leveza não chega e a mente permanece cansada. O estoicismo é muito claro nisso. Há coisas que estão no seu poder e há coisas que não estão. Tudo o que está fora do seu pensamento, das suas ações e da sua vontade, está fora do seu domínio. E lutar contra essa realidade é como tentar impedir a maré com as mãos. É frustrante, inútil e exaustivo. Por isso, os estoicos sempre repetiam uma ideia simples, mas poderosa. Não gaste sua energia com o que não depende de você. Agora pensa comigo, quantas vezes você já perdeu um dia inteiro ou até uma semana remoendo uma atitude que alguém teve com você? Quantas noites mal dormidas por causa de preocupações com algo que nem aconteceu ainda e talvez nem aconteça? Quantos momentos bons você deixou de viver porque sua mente estava ocupada demais, tentando encontrar uma resposta para o que simplesmente não tem resposta? O que você ganhou com isso? Provavelmente só cansaço, só frustração e uma mente mais pesada. Desapegar, nesse sentido, não é ser indiferente, frio ou desligado. Não é deixar tudo para lá, como se nada tivesse importância. Desapegar, sob a ótica estoica, é ter sabedoria para reconhecer os limites entre o que é sua responsabilidade e o que não é. É entender que há um ponto em que seu dever termina e, a partir dali, começa a liberdade da vida, dos outros, do tempo. E respeitar isso é um sinal de maturidade emocional, de força mental, de paz interior. A gente cresce ouvindo que tem que ser forte, e muitas vezes essa força é interpretada como aguentar tudo, resolver tudo, consertar tudo. Mas talvez a verdadeira força esteja em saber soltar. Soltar o controle, soltar o apego ao resultado, soltar a expectativa. Porque segurar demais é também um tipo de medo. Medo de perder, medo de falhar, medo de que algo saia do script que você escreveu na sua cabeça. Mas o problema é que a vida raramente segue o roteiro. E quem não aprende a se adaptar, a aceitar e a confiar, acaba sofrendo além do necessário. Epicteto dizia que as correntes que mais nos aprisionam são as que colocamos em nós mesmos, e elas quase sempre nascem do desejo de controlar o incontrolável. Você não controla o que o outro sente, pensa ou faz. Você não controla o tempo, nem o passado, nem as decisões alheias. Você não controla o trânsito, nem a economia, nem a opinião dos outros. Você pode até influenciar, orientar, participar, mas controlar, não. E tudo o que você tenta controlar à força acaba escapando por entre os dedos. E ainda machuca. Mas e o que você controla?
Isso é o mais bonito. Você controla sua reação, sua escolha, sua resposta diante das circunstâncias. Você pode não controlar o vento, mas pode ajustar as velas. Você pode não controlar a tempestade, mas pode escolher como vai se posicionar diante dela. Você pode não controlar o que o outro te diz, mas pode escolher se vai carregar aquilo com você ou deixar que passe. E acredite, essa escolha muda tudo. Quando você começa a soltar o que não pode mudar, a primeira coisa que você sente é alívio. É como tirar uma mochila invisível das costas. Você respira melhor, dorme melhor, pensa com mais clareza, e é nesse espaço que nasce a leveza. Não porque os problemas sumiram, mas porque agora você só está lidando com o que é seu. E isso, por mais desafiador que seja, é muito mais leve do que lutar contra o que está além do seu alcance. Tem uma prática estoica que pode te ajudar nisso. Ao acordar, pergunte a si mesmo: o que está sob meu controle hoje? Liste mentalmente, ou até escreva. E depois, com a mesma sinceridade, pergunte: o que não está sob meu controle? E então, decida soltar isso. Sempre que perceber que sua mente está começando a se preocupar com algo que está fora do seu alcance, lembre-se: isso não é meu. Eu posso observar, aceitar, conviver, mas não preciso carregar. Claro, isso é um treino. Ninguém aprende a soltar de uma hora para outra. A gente vive em uma cultura que exalta o controle, que cobra certezas, que condena a dúvida. Mas a filosofia estoica caminha na direção oposta. Ela nos ensina a ter serenidade diante da incerteza, a encontrar estabilidade mesmo quando tudo muda, a permanecer em paz mesmo sem ter todas as respostas. E essa capacidade vem justamente de soltar o que não nos pertence controlar. A mente forte sabe discernir o essencial do acessório, e grande parte do que pesa na nossa vida é acessório. É expectativa frustrada, é mágoa não resolvida, é apego a um ideal que nunca se concretizou. Quando você começa a abrir mão disso, algo se desbloqueia por dentro. E não é que você se torna uma pessoa apática, você se torna uma pessoa mais consciente, mais presente, mais preparada para viver o que realmente importa. Muita gente fala em deixar ir, mas poucos praticam. Porque deixar ir exige coragem. Exige aceitar que nem tudo vai ser do seu jeito, que nem todos vão agir como você gostaria, que nem sempre as coisas vão fazer sentido, e está tudo bem. A leveza começa quando você olha para o caos e diz: eu não preciso controlar isso para estar em paz, porque sua paz não depende do mundo estar perfeito. Ela depende de você estar inteiro. E aí, quando você solta, o que acontece é quase mágico. Você cria espaço. Espaço para respirar, para criar, para amar com mais liberdade, para viver com mais verdade. Você deixa de lutar contra a correnteza e aprende a nadar com ela. Você se alinha com o fluxo da vida sem deixar de ser você, mas aprendendo a fluir, a adaptar-se, a confiar mais no processo. Isso não significa passividade, significa sabedoria, porque lutar o tempo todo contra o que não depende de você não é força, é desgaste. Então, se você sente que sua mente anda pesada, que seu coração anda tenso, talvez o que esteja faltando não seja mais esforço, mas mais leveza. E a leveza, como os estoicos nos lembram, começa no desapego. Não um desapego frio, mas um desapego maduro. Aquele que olha para o que não pode mudar e escolhe não se aprisionar. Que encara a vida como ela é, imperfeita, incerta, surpreendente, e mesmo assim segue firme, com paz no coração e clareza na mente. 3. Escolha seus pensamentos. Nem tudo merece espaço na sua mente. Você já parou para pensar que nem todo pensamento que passa pela sua mente merece a sua atenção? Pois é, às vezes a gente trata cada ideia que aparece como uma verdade absoluta, como uma ordem a ser obedecida ou como um presságio inevitável. Mas o que os estoicos nos ensinam é justamente o contrário. Você não é obrigado a acreditar em tudo o que pensa. Na verdade, se quiser ter uma mente forte, lúcida e leve, você vai precisar aprender a escolher quais pensamentos merecem espaço
e quais devem ser simplesmente descartados. A sua mente, como um jardim, precisa de cuidados. E o que você planta nela, ela cultiva. Se você planta medo, ela cresce ansiosa. Se você planta raiva, ela floresce em ressentimento. Se você permite que pensamentos negativos se repitam todos os dias, você começa a viver num estado emocional em que tudo parece mais difícil, mais pesado, mais ameaçador do que realmente é. E o pior, você nem percebe que está construindo esse ambiente por dentro. Só sente o peso, só sente a confusão, só sente que algo está errado, mas não sabe exatamente o quê. O estoicismo coloca isso de forma muito clara. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Então, use esse poder com sabedoria. Marco Aurélio, que governava um império inteiro e mesmo assim encontrava tempo para refletir sobre seus próprios pensamentos, escrevia para si mesmo todos os dias, quase como um lembrete. Você tem poder sobre sua mente. Não se deixe arrastar por aquilo que não é digno da sua razão. Olha a força disso. Ele sabia que os pensamentos são como visitantes. Alguns são bem-vindos, outros não. E cabe a você decidir quem entra e quem não entra. E como fazer isso na prática? Primeiro, você precisa observar. Não dá para escolher se você não percebe. Comece prestando atenção no que se repete na sua mente ao longo do dia. Que tipo de narrativa você alimenta internamente? Você é daqueles que vive se criticando mentalmente, se comparando com os outros, antecipando catástrofes, ruminando erros do passado? Pois é. Esses pensamentos estão moldando sua experiência de vida sem que você perceba. E o que é mais perigoso, estão consumindo sua energia mental, sua confiança, sua paz. Escolher seus pensamentos não significa pensar positivo o tempo todo. Isso seria uma ilusão. Ninguém vive sorrindo internamente 24 horas por dia. O que o estoicismo propõe é diferente. É pensar de forma racional, consciente, presente. É identificar quando um pensamento está distorcido, exagerado ou simplesmente não útil, e então substituí-lo por um mais verdadeiro, mais funcional, mais alinhado com a realidade. É ter critérios, porque uma mente forte é uma mente que sabe filtrar o que entra e o que fica. Por exemplo, você pode perceber que diante de um desafio, sua mente sempre dispara algo como: você não vai conseguir, você não é bom o bastante, todo mundo vai te julgar. Esses pensamentos, por mais que pareçam espontâneos, não são fatos. São apenas hábitos mentais, e hábitos, como qualquer outro, podem ser mudados. Quando você questiona esse tipo de pensamento, quando você responde a ele com calma, com lógica, com consciência, você começa a enfraquecê-lo, e com o tempo, ele para de te dominar. Epicteto dizia que o que nos fere não são os fatos, mas os julgamentos que fazemos sobre os fatos. Isso é poderoso demais, porque nos mostra que entre o que acontece e o que sentimos, existe um espaço, e nesse espaço mora o nosso poder de escolha. Se você alimenta um pensamento negativo, esse pensamento se torna um filtro, e tudo o que você vê, ouve, interpreta, passa por ele. Mas se você muda o filtro, muda também a forma como você enxerga o mundo, e isso transforma sua realidade interna e, consequentemente, a sua vida. A sua mente é como uma casa, e você não deixaria qualquer pessoa entrar na sua casa e bagunçar tudo, certo? Então, por que deixar qualquer pensamento se instalar, tomar conta, colocar os pés no sofá e ainda desligar a luz da sua tranquilidade? Está na hora de ser mais seletivo. Está na hora de olhar para dentro e perguntar: isso que eu estou pensando agora me fortalece ou me enfraquece? Me aproxima da paz ou me afasta dela? Me ajuda a agir com clareza ou me paralisa com medo? Você não é vítima da sua mente, você é o guardião dela. E quanto mais você exercita esse papel, mais forte ela se torna. Claro que nem sempre é fácil. Há dias em que os pensamentos parecem invasores. Vêm em massa, de repente, como se você não tivesse escolha. Mas é nesses momentos que o treino estoico se mostra mais necessário. Porque ao invés de tentar lutar com cada pensamento,
Você aprende a observá-los como nuvens no céu. Eles passam, mudam, se dissolvem. Você não precisa segui-los. Você só precisa escolher quais merecem ficar. E quando você começa a fazer isso com consistência, algo incrível acontece. Sua mente fica mais leve. Os barulhos internos diminuem. A ansiedade perde força. A culpa dá lugar à responsabilidade. O medo se transforma em ação consciente, porque agora você não está mais vivendo no automático. Você está escolhendo. E toda escolha feita com consciência é uma forma de poder. Se você quer fortalecer sua mente, comece por aí. Pelo simples, mas profundo ato de selecionar seus pensamentos. Escreva, questione. Converse com você mesmo. Ao invés de simplesmente aceitar um pensamento destrutivo, pergunte: isso é verdade? Isso é útil? Isso me serve agora? E se a resposta for não, libere. Solte. Não alimente. Porque pensamento que não é alimentado enfraquece. E pensamento que é nutrido com consciência se transforma em clareza. Você não precisa pensar menos, precisa pensar melhor, com mais foco, mais profundidade, mais propósito, porque a qualidade dos seus pensamentos define a qualidade da sua mente e, por consequência, a qualidade da sua vida. E não é exagero dizer isso. Quem aprende a pensar bem vive melhor, sente melhor, escolhe melhor, responde melhor. Então, da próxima vez que se pegar afundado em preocupações, ansiedades ou autocobranças, pare por um instante, respire e lembre-se, você tem o poder de escolher. Sua mente não precisa ser um campo de batalha. Ela pode ser um templo de silêncio, de força e de sabedoria. Mas para isso, ela precisa ser cuidada. E esse cuidado começa pelo filtro, pela triagem, pelo que você decide deixar morar dentro de você. Nem todo pensamento merece espaço. Nem toda ideia que surge precisa ser seguida. E saber disso, aplicar isso, viver isso, é uma das maiores provas de que sua mente está se tornando forte e a sua vida mais leve. Antes de seguirmos para a próxima lição, eu tenho uma notícia rápida para você. Se você está gostando dos ensinamentos estoicos que compartilho aqui, tenho algo que pode te ajudar ainda mais. Nosso manual Estoicismo para uma Vida Moderna já está disponível. Nele, você vai descobrir como aplicar os princípios do estoicismo para transformar sua mente e emoções, enfrentando os desafios do dia a dia com sabedoria e calma. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas dificuldades diárias, esse manual é o guia definitivo para te ajudar a viver com mais equilíbrio e propósito. Então, não deixe para depois. Clica no link na descrição ou no comentário fixado e garanta seu exemplar agora. Dê o próximo passo para dominar suas emoções e alcançar a paz interior. Agora sim, vamos voltar para a nossa lição. 4. O que te fere é o julgamento, não o fato. Você já percebeu como, às vezes, um mesmo acontecimento pode causar reações completamente diferentes em pessoas diferentes? Alguém perde um emprego e entra em desespero. Outro, na mesma situação, respira fundo e vê ali uma oportunidade de recomeço. Alguém termina um relacionamento e se sente destruído. Outro sofre, sim, mas segue adiante com dignidade. O que muda não é o fato em si, é o julgamento que cada um faz sobre ele. E é exatamente isso que o estoicismo ensina com clareza. O que te machuca não é o que acontece, é a forma como você interpreta o que acontece. Essa lição, apesar de simples, é uma das mais poderosas que você pode absorver se quiser fortalecer sua mente e viver com mais leveza, porque ela tira você do papel de vítima e te devolve o controle, não sobre os acontecimentos, mas sobre o que você faz com eles internamente. E esse controle, acredite, muda tudo. Porque quando você entende que é o seu julgamento e não o fato que gera sofrimento, você ganha a chave para transformar a dor em aprendizado, a perda em liberdade, o desafio em crescimento. Os estoicos falavam muito sobre isso. Epicteto dizia que não são as coisas que perturbam os homens, mas a opinião que eles têm sobre as coisas. E essa frase, quando realmente compreendida, pode te libertar de muitos pesos desnecessários, porque a maior parte da dor emocional que sentimos
vem da história que contamos para nós mesmos sobre o que aconteceu, e não do acontecimento em si. Pensa bem, quantas vezes você se magoou profundamente com algo que no fundo era neutro, uma palavra que alguém disse e que você interpretou como ataque, um silêncio que você entendeu como rejeição, um atraso que você viu como descaso, um olhar que você julgou como crítica. O problema não foi a palavra, o silêncio, o atraso ou o olhar. O problema foi o significado que você deu àquilo. E esse significado nasceu do seu julgamento, da sua leitura emocional, da sua interpretação pessoal. E tudo isso pode ser questionado. Tudo isso pode ser revisto. A mente forte é aquela que não se apressa em julgar, que aprende a observar antes de reagir, que respira antes de concluir, que compreende que as coisas são como são e que somos nós que colorimos os fatos com nossas emoções, experiências e crenças. E muitas vezes pintamos tudo com as cores do medo, da carência, da insegurança, da raiva. Resultado? Sofrimento desnecessário, discussões que poderiam ser evitadas, conflitos que nascem mais de suposições do que de realidades. E aqui entra uma prática estoica essencial: suspender o julgamento. Quando algo acontecer, ao invés de reagir imediatamente com raiva, tristeza ou ansiedade, pare. Observe. Pergunte-se: será que o que estou sentindo vem do que realmente aconteceu ou vem da forma como estou interpretando isso? Essa pergunta, por mais simples que pareça, tem o poder de desarmar conflitos internos, porque ela te obriga a sair do automático, do drama, da impulsividade, e te convida a pensar com mais clareza. Marco Aurélio, em suas meditações, repetia para si mesmo que o mundo externo é neutro. Tudo o que acontece lá fora não tem carga emocional. A emoção vem de dentro de você. E é por isso que, para os estoicos, o autodomínio começa na mente, porque é ali que tudo se forma. É ali que você constrói ou destrói a sua paz. É ali que você decide se vai alimentar um pensamento que te fere ou se vai deixá-lo ir. Mas vamos ser realistas. Isso não significa que você vai virar uma rocha incapaz de sentir. Você vai continuar sentindo, vai se decepcionar, vai se frustrar, vai sentir tristeza, raiva, medo. E tudo bem. O que muda é o que você faz com esses sentimentos. Em vez de se afundar neles, você aprende a colocá-los em perspectiva. Em vez de deixar que eles governem seus dias, você os observa com distância. E com essa distância, você ganha clareza. E com clareza, vem a leveza. Um exercício prático é escrever seus julgamentos e depois reescrevê-los sob uma nova ótica. Por exemplo, ao invés de pensar, fulano me ignorou porque não gosta de mim, você pode escrever: fulano não falou comigo, talvez esteja distraído ou com seus próprios problemas. Isso não tem a ver com meu valor. Ao fazer isso, você muda a narrativa. E mudando a narrativa, muda o sentimento. E mudando o sentimento, muda sua resposta ao mundo. Outra coisa importante: os julgamentos mais cruéis, muitas vezes, são aqueles que você faz sobre si mesmo. Você se cobra demais, se compara demais, se critica demais. E essas vozes internas, se não forem observadas, se tornam verdades absolutas. Mas elas não são. São apenas pensamentos. E você pode mudá-los. Pode escolher ser mais gentil consigo mesmo. Pode escolher olhar seus erros com aprendizado, não com condenação. Pode escolher se libertar da ideia de que precisa ser perfeito, porque perfeição não existe, e a rigidez só gera mais dor. A mente forte é aquela que reconhece seus julgamentos automáticos, mas não se deixa guiar por eles, que compreende que pensamentos vêm e vão, mas que você não precisa agarrar todos, que sabe que, muitas vezes, o sofrimento nasce não do que acontece, mas da expectativa irreal de que as coisas deveriam ser diferentes. E é por isso que o estoicismo insiste tanto no presente, na realidade, no que é, não no que poderia ou deveria ser. Aceitar os fatos como são não é desistir, é parar de brigar com a realidade. E quando você para de brigar com a realidade, sobra energia para transformá-la, ou para transformar a si mesmo diante dela.
E isso é força, isso é lucidez, isso é maturidade emocional. Se você quer paz, comece observando seus julgamentos. Questione-os, reestruture-os, traga luz para dentro da sua mente, porque uma mente escura projeta sombras em tudo, mas uma mente clara ilumina até os momentos difíceis. E como diziam os estoicos, quando você muda o olhar, o que você vê também muda. Então, da próxima vez que algo te ferir, respire e se pergunte: isso me machuca por si só? Ou é o que eu estou pensando sobre isso que dói? Essa pergunta sozinha já é um passo enorme em direção à liberdade emocional, porque ela te lembra do que realmente importa. Você tem poder sobre como interpreta o mundo, e essa interpretação é o que constrói ou destrói sua paz. 5. Viva com intenção. Menos ruído, mais direção. Sabe o que enfraquece a mente de muita gente hoje em dia? O excesso. Excesso de informação, de estímulos, de expectativas, de comparações, de cobranças. É tanto barulho externo e interno que muitas pessoas simplesmente perdem a direção. Vivem no modo automático, correndo de tarefa em tarefa, de notificação em notificação, de preocupação em preocupação, mas sem parar para se perguntar: para onde eu estou indo? Por que eu estou fazendo tudo isso? Qual é, afinal, o propósito por trás da minha rotina? O estoicismo oferece um antídoto poderoso contra essa dispersão: viver com intenção. E viver com intenção é exatamente o oposto de viver no piloto automático. É estar desperto, é fazer escolhas conscientes, é assumir as rédeas da própria vida, mesmo em meio ao caos. Não significa ter tudo sob controle, nem viver com planos milimetricamente traçados. Significa, antes de tudo, saber o que se busca e por que se busca. Significa eliminar o ruído e focar no essencial. E isso, quando praticado com consistência, fortalece a mente como poucas coisas. Você já teve a sensação de terminar um dia exausto, mas sem saber exatamente o que fez? Já sentiu que está sempre ocupado, mas raramente produtivo? Já olhou para sua agenda cheia e pensou: estou fazendo um monte de coisas, mas será que estou fazendo o que realmente importa? Pois é, isso é o ruído. E o ruído é traiçoeiro, porque ele dá a ilusão de movimento, quando na verdade você está só girando em círculos. E quanto mais barulho, menos clareza. Quanto menos clareza, mais você se sente perdido. Os estoicos compreendiam isso profundamente. Para eles, a vida precisa de direção, precisa de eixo, precisa de sentido. E isso só se encontra quando você silencia o mundo por um momento e se volta para dentro. Quando você pergunta com honestidade: o que é realmente importante para mim? Que tipo de pessoa eu quero ser? O que eu posso fazer hoje que me aproxime disso? Essas perguntas são simples, mas elas fazem uma revolução na forma como você vive. Viver com intenção é escolher. Escolher o que vale seu tempo, sua energia, seu foco. É aprender a dizer não para o que te afasta de quem você quer ser. É selecionar as batalhas, os compromissos, as companhias, os pensamentos. Porque tudo isso influencia seu caminho. E se você não presta atenção, acaba vivendo a vida dos outros, atendendo expectativas que não são suas, correndo atrás de metas que nunca foram suas, se frustrando com padrões que nunca deveriam ter sido seus. E isso cansa, isso drena, isso te desconecta da sua própria essência. A mente forte é aquela que sabe para onde está indo, que tem clareza suficiente para não se distrair com tudo o que aparece. Porque veja, o mundo vai te oferecer 1000 direções todos os dias, vai te puxar para todos os lados, e se você não tiver um propósito claro, vai acabar sendo levado. Por isso, viver com intenção é como plantar uma âncora dentro de si, é ter um ponto de estabilidade em meio às ondas. E isso traz paz, traz foco, traz um tipo de força silenciosa que te sustenta nos dias difíceis. Mas como fazer isso na prática? Comece observando sua rotina. Quantas das coisas que você faz todos os dias estão realmente alinhadas com o que você valoriza, com o que te fortalece, com o que te faz crescer? Às vezes, basta um pequeno ajuste para fazer uma grande diferença.
Pode ser acordar um pouco mais cedo para ter um momento de silêncio. Pode ser reduzir o tempo nas redes sociais. Pode ser trocar uma conversa vazia por um livro que te inspire. Pode ser dizer não para algo que todo mundo aceita, mas que você já percebeu que te esgota. Outra prática estoica importante é começar o dia com uma intenção clara. Antes de sair fazendo tudo no automático, pare por um minuto e pergunte: qual é o meu foco hoje? E não precisa ser algo grandioso. Às vezes, sua intenção pode ser cultivar mais paciência, ou manter a mente serena diante dos imprevistos, ou fazer uma tarefa importante com excelência. O que importa é que esse foco te dá direção. E quando você tem direção, você não se perde nos ruídos. Marco Aurélio fazia isso todos os dias. Em suas meditações, ele escrevia pequenos lembretes para si mesmo, coisas como: lembre-se de sua natureza, não se distraia com os aplausos, faça o que está ao seu alcance com retidão. Esses lembretes eram âncoras, guias, formas de manter a mente firme mesmo em meio às pressões de ser o homem mais poderoso do mundo. Se ele precisava disso, imagine nós. Viver com intenção também significa assumir responsabilidade. Porque quando você entende que sua vida é o resultado das suas escolhas, você para de culpar o mundo. Você percebe que não pode controlar tudo, mas pode escolher como reage, como age, o que prioriza, e essa consciência te fortalece. Você começa a valorizar mais seu tempo. Começa a gastar menos energia com o que é supérfluo. Começa a falar menos e agir mais. Começa a se importar menos com a opinião alheia e mais com a sua coerência interna. E aos poucos, você nota que sua mente está mais calma, porque agora ela não está sendo puxada por todos os lados. Ela está centrada, está enraizada, e quando a mente encontra esse centro, ela não se abala com qualquer vento, ela não se agita com qualquer provocação, ela não se confunde com qualquer moda. Ela sabe quem é, sabe o que quer, e isso é raro, e isso é precioso. Se você sente que sua vida anda pesada, caótica, sem direção, talvez não seja porque você está fazendo pouco, talvez seja porque está fazendo demais do que não importa. E isso só se resolve com intenção, com escolhas, com foco, com coragem para eliminar o que é ruído e se dedicar ao que é essencial. E lembre-se, nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que atrai é válido, nem toda oportunidade é uma bênção. A sabedoria está em discernir, em saber o que vale a pena, em perceber que a direção é mais importante que a velocidade. Porque não adianta estar correndo se você não sabe para onde está indo. Portanto, viva com intenção. Escolha com consciência. Silencie o barulho. Foque no que te move, no que te transforma, no que te aproxima da sua melhor versão. Porque quanto mais direção você tiver, menos distração vai te desviar. E uma mente focada, alinhada, consciente, é uma mente forte. E uma mente forte leva a uma vida leve. 6. Não se ofenda com facilidade. A força está em não reagir. Vivemos numa era em que tudo parece ser motivo para ofensa. Uma palavra mal colocada, um olhar atravessado, uma mensagem visualizada e não respondida, uma opinião diferente da nossa, tudo vira gatilho. E o problema não está nas situações em si, está na forma como a maioria de nós se acostumou a reagir. A verdade é que grande parte do sofrimento emocional moderno nasce de uma mente que reage demais, se ofende demais e reflete de menos. E isso, aos poucos, vai tirando a nossa paz, a nossa clareza, a nossa força. Os estoicos, por outro lado, cultivavam uma habilidade rara e valiosa, a arte de não reagir, de observar antes de se abalar, de refletir antes de se magoar, de silenciar quando o impulso é gritar. Para eles, a verdadeira força não está em vencer debates, rebater críticas ou provar que se está certo. Está em manter o equilíbrio mesmo quando provocados, mesmo quando desrespeitados, mesmo quando feridos. Porque quem não se ofende com facilidade mostra que tem domínio sobre si. E o domínio de si é o maior poder que alguém pode alcançar.
É claro que não estamos falando aqui de tolerar abusos, injustiças ou silenciar diante do que realmente fere nossa dignidade. A questão é outra. Estamos falando de não transformar cada pequena divergência ou contrariedade em um drama pessoal. Estamos falando de não dar às palavras dos outros um peso maior do que merecem. Estamos falando de não deixar que cada atitude alheia abale quem você é ou o que você sente. Porque quando você se ofende com tudo, você está entregando o controle da sua paz a qualquer um, a estranhos, a ruídos, a situações irrelevantes. Epicteto dizia que não é o insulto que te fere, é a crença de que você foi insultado. E essa frase, se você parar para refletir, carrega um poder imenso, porque ela te lembra que você sempre tem uma escolha: interpretar aquilo que aconteceu como um ataque, ou como algo que não diz respeito a você. Você pode escolher reagir com raiva, ou responder com serenidade. Pode decidir se afundar num ressentimento, ou seguir em frente com leveza. A escolha é sua, sempre foi. Mas é claro que isso exige treino, porque nossa mente foi condicionada, desde cedo, a se defender, a levar tudo para o lado pessoal, a achar que qualquer atitude do outro tem a ver conosco. E na maioria das vezes não tem. Às vezes, a pessoa que foi ríspida com você está vivendo um dia difícil. Às vezes, quem não respondeu sua mensagem está simplesmente distraído ou sobrecarregado. Às vezes, aquele comentário grosseiro diz mais sobre a dor ou a ignorância de quem falou do que sobre você. A mente forte é aquela que aprende a filtrar, que não permite que qualquer palavra atravesse a alma, que desenvolve uma espécie de escudo interno, não de frieza, mas de lucidez. E essa lucidez nos permite agir com sabedoria, porque quem reage impulsivamente costuma se arrepender depois. Já quem responde com consciência, mesmo em situações difíceis, constrói uma reputação de maturidade, de firmeza, de equilíbrio, e isso não tem preço. Marco Aurélio costumava escrever em suas meditações que quando alguém agir de forma rude ou injusta, pergunte-se: será que eu também já não agi assim um dia? Esse exercício de humildade nos tira do papel de juiz e nos coloca no lugar de quem entende a fragilidade humana. Porque todos nós temos dias ruins. Todos nós falamos sem pensar. Todos nós, em algum momento, já ferimos alguém mesmo sem intenção. E lembrar disso nos ajuda a não nos ofendermos com tanta facilidade, a oferecer compreensão onde antes ofereceríamos julgamento, a manter a calma onde antes explodiríamos. E veja, isso não significa se calar diante do que importa. Significa escolher as batalhas certas, porque gastar energia com o que não vale a pena enfraquece, tira o foco do que é essencial, nos deixa à mercê do comportamento alheio. E quem vive reagindo aos outros, vive em função dos outros. Perde o eixo, perde a liberdade interior. E aos poucos, perde até a própria identidade, porque se molda a partir das feridas. Então pergunte a si mesmo: isso que me feriu agora, é realmente sobre mim? Essa ofensa, essa crítica, esse silêncio, será que é algo que eu preciso carregar comigo? Ou será que posso soltar, seguir, respirar fundo e continuar meu caminho em paz? Muitas vezes a força está justamente nisso, em não responder, em não se justificar, em não transformar tudo em guerra. A força está em passar por cima sem carregar o peso, em deixar ir sem guardar rancor, em ouvir e seguir, como quem já entendeu que a própria paz vale mais do que qualquer vitória no campo da vaidade. Uma mente forte não se constrói evitando conflitos a qualquer custo, mas aprendendo a não se afetar por tudo. E isso é um processo. Você começa reconhecendo os momentos em que se ofende com facilidade. Depois, aprende a pausar, a respirar, a observar o que está sentindo. E aos poucos começa a responder de forma diferente, com mais calma, com mais clareza, com mais presença. E isso, por si só, já é um passo imenso em direção à liberdade emocional. Se você sente que está se desgastando por coisas pequenas, que está se irritando com tudo e todos, que está se magoando com frequência, talvez o que esteja faltando
não seja mudar o mundo, mas mudar sua forma de se relacionar com ele. Talvez você precise fortalecer o seu centro, alimentar sua autoestima, reforçar seus limites internos. Porque quando você sabe quem é, quando você tem consciência do seu valor, o que os outros dizem ou fazem perde o poder de te ferir. E quando você entende isso, algo dentro de você muda. Você começa a ouvir mais e reagir menos. Começa a perceber que nem tudo merece resposta, que o silêncio, às vezes, é a resposta mais poderosa. Que seguir em paz é mais nobre do que vencer uma discussão. Que ser firme não significa ser agressivo, e que ser compreensivo não significa ser fraco. Você aprende a se posicionar com respeito, mas sem se desgastar. A se proteger, mas sem se fechar. A se expressar, mas sem precisar provar nada a ninguém. A força está em não reagir, em não cair na armadilha do ego ferido, em não transformar cada desacordo em batalha, em não viver à flor da pele. A força está em se manter inteiro, mesmo quando tentam te fragmentar. E isso, meu amigo, minha amiga, é uma conquista diária. Mas uma vez conquistada, muda tudo, porque você deixa de ser reativo e passa a ser ativo. Deixa de ser refém e passa a ser protagonista. Deixa de se perder nos outros e começa a se encontrar em si mesmo. 7. Silencie o barulho interno. Paz não se grita, se constrói. Às vezes o mundo lá fora está calmo, mas aqui dentro é uma tempestade. Acordamos com o corpo descansado, mas com a mente cansada. E não é porque algo de fato aconteceu. É porque mesmo no silêncio do ambiente, os pensamentos não param. A mente grita, julga, compara, questiona, repassa o passado, projeta o futuro, fabrica medos, revive dores. E você percebe que o que realmente te rouba a paz não são as circunstâncias externas. É o barulho interno. E esse barulho pode ter 1000 formas. Às vezes é um pensamento insistente. Às vezes é uma culpa antiga. Às vezes é uma preocupação que te aperta o peito. Às vezes é um conflito que você ensaia 1000 vezes na cabeça. E quanto mais você tenta se distrair, mais ele cresce. Porque o barulho interno não se resolve com fuga. Se resolve com presença, com coragem de parar, ouvir e transformar. Os estoicos sabiam disso. E é por isso que, mesmo vivendo em tempos de guerras, perseguições, perdas e turbulências, eles cultivavam uma serenidade que não dependia do cenário. Porque a paz estoica não é ausência de problemas, é presença de clareza. É ter uma mente que aprendeu a não se afogar nas próprias vozes internas. É treinar o pensamento para servir a sua vida e não para sabotá-la. Marco Aurélio escrevia todos os dias para si mesmo como uma forma de silenciar o caos mental. Ele usava a escrita como um espelho. Registrava seus conflitos, seus medos, suas dúvidas e, ao fazer isso, os organizava. Dava forma ao que era confuso, luz ao que era sombra. E essa prática é uma das formas mais eficazes de construir paz. Não a paz superficial, de frases prontas ou mantras vazios, mas a paz que nasce do enfrentamento honesto com o que está dentro. Silenciar o barulho interno não é o mesmo que calar sentimentos. Pelo contrário, é dar espaço para eles, mas sem ser dominado por eles. É ouvir a tristeza sem se tornar refém dela. É reconhecer a raiva sem deixar que ela dite suas atitudes. É olhar para a ansiedade com compaixão, não com desespero. Porque quando você tenta reprimir o que sente, o barulho só aumenta. Mas quando você acolhe o que sente com consciência, ele se dissolve, perde força, e a paz começa a aparecer. Mas claro, isso não acontece de um dia para o outro, porque o barulho interno é alimentado há anos, por hábitos, crenças, traumas, rotinas. E o primeiro passo para mudá-lo é perceber o quanto você está alimentando esse ruído sem perceber. É o tempo excessivo nas redes sociais. É a comparação constante com a vida dos outros. É o hábito de reclamar sem agir. É a cobrança interna desmedida. Tudo isso faz barulho. Tudo isso ocupa espaço que poderia estar sendo usado para respirar com mais leveza. Por isso, silenciar a mente começa com escolhas simples. E uma das mais poderosas
é aprender a ficar sozinho. Não no sentido de isolamento, mas de solitude. De estar consigo mesmo sem a necessidade de distração constante, sem precisar de ruído externo para fugir do ruído interno. É no silêncio verdadeiro que você se encontra. É nele que as respostas vêm, que a alma descansa, que a mente se reorganiza. Os estoicos também falavam sobre isso quando praticavam a contemplação. Paravam, observavam a natureza, observavam o próprio corpo, observavam os próprios pensamentos. E esse hábito criava espaço. Espaço entre um pensamento e outro, espaço entre um impulso e uma reação. E é nesse espaço que mora a sabedoria. Porque quando tudo dentro de você está gritando, você não consegue ouvir nada. Mas quando você aprende a silenciar, você ouve a si mesmo com mais clareza. Silenciar o barulho interno também passa por algo que muitos evitam: o perdão. E não só o perdão ao outro, mas o perdão a si mesmo. Porque muita gente carrega uma guerra interna alimentada por erros do passado, por falhas que não consegue superar, por decisões que gostaria de refazer. Mas a verdade é que o passado não muda. O que pode mudar é a forma como você olha para ele. E o perdão, nesse contexto, é como um botão de desligar ruídos. Ele não apaga a memória, mas retira o peso. E a paz, muitas vezes, começa quando você se permite recomeçar sem culpa. Outro passo essencial é a respiração. Pode parecer simples, até óbvio. Mas quantas vezes por dia você realmente respira de forma consciente? A respiração é a ponte entre o corpo e a mente. Quando você respira devagar, profundo, você envia um sinal para o seu sistema nervoso. Está tudo bem. E aos poucos, o corpo relaxa. A mente desacelera. A tensão se desfaz. A paz entra. Por isso, ao perceber o barulho crescendo dentro de você, pare e respire. 3 vezes. Devagar. Com presença. Só isso já muda o ritmo interno. E há ainda algo que os estoicos consideravam essencial para silenciar o ruído interno: o foco no presente. Porque o barulho costuma vir do que já passou ou do que ainda não aconteceu. Mas o agora, esse instante exato em que você está lendo essas palavras, quase sempre é suportável. É no agora que você pode agir, escolher, mudar a direção. E quando você se ancora no presente, o futuro perde o poder de assustar e o passado perde o poder de ferir. Portanto, se você sente que sua mente anda barulhenta, que seu coração anda agitado, que você não consegue mais ouvir a si mesmo, talvez o que esteja faltando não seja mais movimento, mas mais silêncio. Um silêncio que não é vazio, mas cheio de significado. Um silêncio que não é ausência, mas presença. Um silêncio que não precisa ser gritado, porque ele é construído, aos poucos, com escolhas diárias, com pequenas práticas, com consciência. E por fim, entenda que a paz que você procura não está no fim de uma longa jornada. Ela está no caminho, nos detalhes, no modo como você cuida da sua mente, da sua rotina, das suas escolhas. Está na forma como você se trata, como se acolhe, como se respeita. Está na decisão diária de alimentar o que te fortalece e silenciar o que só te confunde. Porque paz não é algo que se encontra por acaso, é algo que se constrói, de dentro para fora. 8. Seja seu próprio juiz. A opinião alheia não define seu valor. Poucas coisas drenam tanta energia quanto viver em função da aprovação dos outros. E talvez você nem perceba o quanto isso te afeta. Está nos detalhes. Quando você pensa 2, 3, 10 vezes antes de dizer algo com medo do julgamento. Quando muda o jeito de se vestir, de falar, de agir, só para se encaixar em um grupo. Quando sente que precisa agradar todo mundo o tempo todo, mesmo que isso te custe a própria paz. Isso tem um preço, e é alto. O preço de se perder de si mesmo. O estoicismo é direto quanto a isso. Você só encontra paz verdadeira quando deixa de ser escravo da opinião alheia. Quando para de viver de fora para dentro e começa a viver de dentro para fora. Quando o seu valor não está mais condicionado ao que os outros pensam, dizem ou esperam,
mas sim ao que você é, ao que você pratica, ao que você escolhe ser, mesmo que ninguém esteja olhando. Epicteto dizia que é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. E se você vive dependendo da validação dos outros, nunca vai aprender a confiar na própria visão. Vai sempre precisar de um aplauso, de um elogio, de um sinal externo para seguir em frente. Vai se apequenar diante de qualquer crítica. Vai hesitar diante de qualquer desaprovação. Vai se esconder, vai se calar, vai se anular. E a vida desse jeito vira um teatro. Um eterno papel que você interpreta, mas que nunca representa quem você realmente é. Seja seu próprio juiz. Essa frase carrega uma força que talvez você só entenda quando realmente colocar isso em prática. Ser seu próprio juiz é olhar para si mesmo com honestidade. É avaliar suas atitudes com critério, com clareza, com responsabilidade. É reconhecer quando erra, sem se destruir por isso. É valorizar quando acerta, sem precisar que alguém valide. É ter um senso interno de direção. Um norte que não depende do vento externo. Isso exige maturidade. Porque ser seu próprio juiz não é se isolar, nem ignorar tudo que os outros dizem, mas é saber filtrar, saber ouvir sem se curvar, saber que o outro pode até te observar, te interpretar, te julgar, mas só você vive sua própria verdade. Só você conhece o caminho que trilhou até aqui. Só você sente por dentro o que precisa ser ajustado, o que precisa ser mantido, o que precisa ser deixado para trás. A opinião alheia é volátil. Hoje te aplaudem, amanhã te criticam e depois se esquecem de você. E se a sua autoestima estiver baseada nisso, ela vai oscilar junto. Vai ser frágil, insegura, vulnerável. Mas quando você fortalece o seu senso interno de valor, o que os outros dizem perde força. Não porque você se torna indiferente, mas porque você aprendeu a se ouvir antes de ouvir o mundo. Marco Aurélio escrevia todos os dias para si mesmo sobre isso. Relembrava que a virtude não depende do reconhecimento, que a integridade não precisa de plateia, que a retidão é uma escolha íntima e não uma moeda de troca social, que essa lembrança constante o ajudava a manter os pés no chão mesmo sendo imperador, mesmo estando rodeado de bajuladores, de críticos, de exigências. Ele sabia que no fim do dia, a única opinião que realmente importa é a da sua própria consciência. Mas como colocar isso em prática? Comece observando quantas das suas atitudes são movidas por medo do que os outros vão pensar. Quantas vezes você deixou de ser sincero consigo mesmo por receio de desagradar? Quantas vezes você se sobrecarregou só para manter uma imagem de forte, de capaz, de gentil? E pergunte-se, isso está me fazendo bem? Isso me aproxima de quem eu realmente quero ser? Ou estou apenas tentando manter uma versão aceitável de mim mesmo para os outros? Ser seu próprio juiz é libertador, porque te devolve o poder, te devolve a autonomia de viver com coerência, de escolher com autenticidade, de agir com firmeza, mesmo quando não é popular, mesmo quando ninguém entende. Isso não é arrogância, é consciência. A consciência de que, se você passar a vida tentando agradar a todos, vai acabar traindo a si mesmo. E não se engane, quanto mais você se alinha internamente, mais claro tudo fica. Você deixa de ser refém de elogios, deixa de se abalar com críticas vazias, deixa de gastar tempo tentando ser aceito por quem nunca vai te compreender de verdade. Você começa a valorizar mais sua paz do que a aceitação, sua verdade mais do que a reputação, sua essência mais do que a imagem. Mas claro, isso não acontece de uma hora para outra. É um treino, um processo. Você vai tropeçar, vai se pegar buscando aprovação de novo, vai duvidar de si, vai querer voltar para o conforto de ser o bonzinho, o que agrada, o que não incomoda. Mas aos poucos você vai percebendo que esse papel é pequeno demais para a pessoa que você está se tornando. Ser seu próprio juiz exige autoconhecimento, exige tempo de silêncio, exige mergulhos em si mesmo, exige confrontar medos antigos, o medo de não ser aceito, de não ser amado,
de ser mal interpretado. Mas quanto mais você enfrenta esses medos, mais você se torna inteiro. Mais você se torna dono de si. E aos poucos, algo muda. Você começa a se respeitar mais. E quando se respeita, começa a se posicionar melhor, a falar com mais clareza, a dizer não com mais tranquilidade, a sair de situações que já não fazem sentido, a sustentar suas escolhas sem precisar justificar tudo o tempo todo. Você começa a andar com mais leveza, porque ser verdadeiro com você mesmo sempre vai pesar menos do que carregar uma máscara. A mente forte é aquela que não se curva ao barulho do mundo, que aprendeu a ouvir a própria voz acima das outras, que reconhece seus erros, sim, mas que não se define pelos julgamentos alheios, que não vive se comparando porque sabe que cada caminho é único, que não se apequena diante de olhares porque aprendeu a olhar para dentro. Por isso, se hoje você sente que está se perdendo em expectativas externas, se sente que está vivendo mais para os outros do que para si, talvez seja a hora de resgatar sua autonomia, de olhar para o espelho com mais firmeza, de ouvir seu próprio julgamento antes de buscar qualquer aprovação, de lembrar que você não veio ao mundo para ser cópia, mas para ser inteiro. E quando você se torna seu próprio juiz, algo incrível acontece. Os ruídos externos diminuem, as comparações perdem o sentido, a ansiedade de agradar cede espaço para a paz de viver em coerência. Você não precisa mais provar nada, porque a sua vida, sua postura e sua verdade já falam por você. 9. Abrace a simplicidade. A liberdade está no essencial. Num mundo em que tudo convida ao excesso, de consumo, de informação, de comparação, escolher a simplicidade é quase um ato de rebeldia e, ao mesmo tempo, é um caminho silencioso de libertação, porque quanto mais você acumula, mais precisa carregar. E quanto mais você carrega, mais difícil se torna caminhar. A simplicidade não é uma ausência, ela é uma presença refinada. É aquilo que sobra quando você tira o que é desnecessário. É onde mora o que importa de verdade. O estoicismo sempre foi uma filosofia de desapego, de clareza, de foco. Não no sentido de uma vida pobre ou desprovida de experiências, mas no sentido de uma vida leve, limpa, coerente. Para os estoicos, a simplicidade não é limitação, é sabedoria. É saber o que manter e o que soltar. É entender que a verdadeira abundância não está em ter muito, mas em precisar de pouco. É encontrar contentamento não nos excessos, mas na profundidade do que já se tem. Sêneca dizia: a pobreza não consiste na falta de bens, mas no desejo infinito de tê-los. Essa frase, dita há tantos séculos, parece ter sido escrita para os nossos dias, porque hoje o desejo de mais é constante. Mais conquistas, mais seguidores, mais metas, mais provas de sucesso. E é aí que mora o problema, quando o mais se transforma em prisão. Quando você corre tanto atrás das coisas que esquece de viver. Quando sua vida vira um acúmulo de tarefas, compromissos e distrações que não te levam a lugar algum. A simplicidade começa com uma pergunta sincera: o que de tudo isso que estou fazendo é realmente essencial? E não apenas no nível material, mas também no emocional, no mental, no espiritual. Que pensamentos estão ocupando espaço na minha mente sem me ajudar a crescer? Que relações estão me drenando em vez de nutrir? Que hábitos estão me mantendo estagnado? Que ideias estou sustentando só por medo de mudar? Essas perguntas, embora desconfortáveis, são o ponto de partida para uma vida mais leve. Abrace a simplicidade não como um destino, mas como uma postura, um jeito de olhar para a vida com mais presença, de saborear o momento sem pressa, de se conectar com o agora sem se perder em tantas projeções, porque quanto mais você se volta para o essencial, mais descobre que aquilo que realmente te traz paz já está ao seu alcance. É uma conversa honesta, um tempo de silêncio, uma decisão alinhada com seus valores, uma noite de sono tranquila, um sim que faz sentido, um não que liberta. E isso não quer dizer que você deve viver com o mínimo, se isolar do mundo ou abandonar seus sonhos. Não. O que o estoicismo propõe
é que você caminhe mais leve, que elimine o que só ocupa espaço, que simplifique seus pensamentos, suas escolhas, suas exigências, que pare de complicar o que poderia ser simples apenas porque você se acostumou com o caos. Porque, no fundo, muita gente tem medo do simples, porque no simples não há distração. Só há você, o que você sente e o que você evita. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, cultivava uma rotina de simplicidade. Escrevia para si mesmo que não precisava de luxo para ter paz, que não precisava da admiração dos outros para se sentir inteiro, que não precisava de títulos, glórias ou grandes acontecimentos para viver uma vida plena. Ele entendia que o valor da vida estava nos princípios e não nas aparências, e esse ensinamento é ainda mais valioso hoje, quando tudo parece girar em torno da imagem, da ostentação, da performance. Viver de forma simples também significa ter prioridades claras, porque quando tudo é importante, nada é. E quando você diz sim para tudo, acaba dizendo não para si mesmo. A simplicidade pede escolhas, pede foco, pede que você diga: isso aqui é suficiente. E essa palavra, suficiente, tem um poder transformador, porque quem aprende a se satisfazer com o que é suficiente, vive em paz. Não se compara o tempo todo, não corre atrás de validação, não entra em guerras que não fazem sentido. E talvez o mais bonito da simplicidade seja que ela te aproxima de quem você é de verdade. Sem máscaras, sem exageros, sem personagens, você começa a viver com mais coerência, mais autenticidade, mais verdade, começa a gostar da sua própria companhia, a se bastar, a se respeitar, a ouvir sua própria voz sem precisar do barulho do mundo para se sentir vivo. Mas é claro que abraçar a simplicidade exige coragem, porque vai contra o fluxo, vai contra o que a sociedade exalta, vai contra o que muita gente acha normal. E tudo bem, ser simples não é ser menos, é ser mais livre, mais presente, mais inteiro. É trocar a pressa pela atenção, o acúmulo pela leveza, o excesso pelo que é essencial. E como você pode começar? Comece com pequenas decisões. Desapegue de objetos que só ocupam espaço. Desligue notificações que só geram ansiedade. Diminua o consumo de conteúdo que não te acrescenta. Reduza o número de compromissos que você assume só para agradar. Simplifique sua rotina. Dê mais valor ao silêncio, à pausa, ao tempo de qualidade, às pessoas que realmente importam. E, principalmente, simplifique o que você exige de si mesmo. Porque, às vezes, o maior peso está nas suas próprias cobranças internas. Lembre-se, a mente forte não é aquela que carrega o mundo nas costas, mas aquela que sabe o que vale a pena carregar. E o essencial quase sempre é leve, é simples, é invisível aos olhos, mas profundamente sentido. É aquela paz que não precisa de explicação. Aquele contentamento que não depende de conquista. Aquele sentimento de que, mesmo sem tudo, você tem o suficiente. Abrace a simplicidade como um estilo de vida, como um valor, como uma escolha diária. Porque quanto mais você se alinha com o que é essencial, mais você cresce. Cresce para dentro. Cresce em direção à sua essência. Cresce naquilo que realmente importa. E essa é a maior liberdade. Viver com menos, mas com mais sentido. E agora que você chegou até aqui, eu só posso dizer uma coisa. Se você ouviu cada palavra, se refletiu sobre cada lição, se parou por alguns minutos para olhar para dentro de si, então você já começou. Já deu o primeiro passo para fortalecer a mente e tornar sua vida mais leve. Porque a transformação não começa lá fora. Ela começa exatamente assim. No silêncio de quem ouve com atenção, na decisão de quem está disposto a mudar, na coragem de quem escolhe crescer por dentro. Você não precisa ser perfeito, não precisa ter todas as respostas, mas precisa sim caminhar com mais consciência, escolhendo o que merece sua energia e soltando o que só te prende. E se uma única dessas 9 lições fez sentido para você hoje, leve ela contigo, viva ela, pratique ela, porque o conhecimento que não vira ação, vira peso. Mas o conhecimento vivido, esse sim,
vira libertação. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo, porque isso mostra para o YouTube que ele merece alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal porque todos os dias estamos aqui, construindo juntos uma mentalidade mais forte, mais livre, mais serena. E me diz uma coisa: qual dessas lições mais mexeu com você? Quero te ouvir nos comentários. E se você acompanhou este vídeo até o fim, deixa aí nos comentários. Eu fiquei até o final. Assim eu vou saber quem caminhou comigo por cada reflexão, por cada palavra, até o último segundo. E por fim, não se esqueça de comentar também a frase do dia. Eu tenho uma mente forte. Essa afirmação repetida com verdade pode ser o começo de uma grande mudança. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, com menos ruído, mais direção e a firmeza de quem decidiu não se curvar ao mundo, mas sim fortalecer a mente para viver com leveza.